Está aqui, irmãos. Mamãe, né? Glória a Deus, aleluia. Mãe, pastora, uma mulher de Deus. Ela vai estar trazendo uma palavra aos nossos corações. E eu creio que o nosso coração se encherá de glória, da glória de Deus, como o Senhor tem feito por esses dias. Pai, eu abençoo a tua filha. Obrigado, Pai, por ter dado para nós, Senhor, esse privilégio de ouvir uma palavra da tua filha. Obrigado, Pai, eu agradeço, Pai, que o Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu uma pastora, o Senhor me deu uma mãe, o Senhor me deu a mãe dos meus filhos, e o Senhor me deu uma companheira, Senhor. E hoje, Senhor, pastora desta igreja, Pai, para mover, Pai, destravar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Todas as promessas do Pai sobre as nossas vidas, nós queremos compartilhar com todos aqueles que estão conosco, para servir o nome do Senhor. Usa a tua filha, Pai, como instrumento para a glória e honra do nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. Amém? Parabéns para todas as mamães que estão aqui. Feliz Dia das Mães. Um beijo no seu coração. Ó, teve até um rojão aí, em nome de Jesus. Amém? Tava combinado, soltou na hora, hein, irmão? Quer beijinho, né? Deus abençoe. Graça e paz, queridos, amém? Que alegria, né? Poder estar aqui e compartilhar uma palavra. E vocês ouviram, né? Que no momento da oração do pastor, ele disse que eu sou uma mãe para ele, né? É verdade. Porque quando ele está doente, ele fala: mãe, mãe. É assim, gente, né? Os maridos esquecem que a gente é esposa e chamam a gente mãe, mamãe. Quer um remedinho para febre, ai, né? Mas nós somos valentes, né, gente? Ah, mulherada. Nós somos valentes, porque Deus nos deu um dom. E esse dom é tão precioso, é um dom de ser mãe, né? Ainda que muitas mulheres não são agraciadas com esse dom de poder gerar dentro do seu ventre, o Senhor ainda dá uma maternidade espiritual ou uma maternidade que está dentro do seu coração. E isso é um amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas, que ainda que nós não podemos gerar, o Senhor dá esse privilégio de nós sermos mães de coração. Olha que coisa mais linda. E na quinta-feira, né, eu ministrei uma breve palavra sobre ser mãe, e usando as 3 palavrinhas, né, o M, o A e o E. E foi tão objetivo. E hoje, né, nós estávamos viajando esse final de semana, e eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre? Porque é um domingo, não é dia das mulheres, não é uma conferência de mulheres, não é um culto de mulheres, mas tem homens. Aí ele falou assim: mas homens precisam entender o poder de uma mãe também. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar os nossos pais. E muitas vezes, por nós não nos colocarmos na posição de filho, nós não conseguimos dar honra a quem merece honra, que é a nossa mãe, é o nosso pai. Amém, queridos? E lá no Salmo 139, versículo 13, é uma palavra que eu posso dizer que eu choro quando eu leio, porque eu acho lindo como Deus usa o salmista para expressar quem nós somos. Quem nós somos. E diz assim, no versículo 13 de Salmo 139: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. E tem uma versão aqui que eu peguei aqui da Sheila, que hoje eu não trouxe a minha Bíblia Pink, que diz assim: pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. E no 14 diz assim: pois eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Você pode fechar os seus olhos por um momento? E você pode se imaginar ali dentro do ventre da sua mãe. O Senhor, Ele estava ali te formando. Ele estava ali tecendo a sua pele. Ele estava formando os seus ossos. O Senhor estava ali soprando fôlego de vida
sobre as nossas vidas. O Senhor estava ali fazendo com que o sangue dele corresse sobre a nossa corrente sanguínea. O Senhor estava fazendo como se o sangue da nossa mãe nos alimentasse, trouxesse as vitaminas que eram necessárias para que cada um de nós pudéssemos ser formados. E quando eu leio esse versículo, eu começo a me colocar dentro do ventre da minha mãe e me imaginar como o Senhor já me amava antes de eu nascer. Como o Senhor nos escolheu. Você que está sentado aqui nessa cadeira, você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe. Você homem, você mulher, você não está aqui por acaso. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E eu vejo isso, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu vejo tudo isso, o cuidado que o Senhor teve para nos gerar, para nos fazermos pessoas, seres humanos. Claro, nós passamos por aflições, passamos por momentos difíceis, passamos por tudo isso. Mas o Senhor não nos abandona desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe. Que coisa linda, né? E quando nós estávamos falando até na quinta-feira, era um jantar só para as mulheres. Eu sei, gente, que é tão emocionante, eu até choro, mas eu não posso dizer que mulher, ela é muito especial, gente. Tem o dia das mulheres só para nós. Tem o dia das mães só para nós. E homens, desculpa, mas Deus teve que tirar uma costelinha de vocês para que nós pudéssemos dar continuação para a humanidade. Não, querido. Por causa de nós vocês existem. Porque você é continuação da humanidade. Nós somos privilegiadas. E os homens são tão privilegiados que Deus teve que nos formar para fazer companhia para eles. Glória a Deus! Por isso que eles não vão à farmácia sem nós. Eles não vão sozinhos. Eles não fazem nada sozinhos. Por isso que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Deus é perfeito. Mas vamos lá. Lá em Gênesis, né? Deus tirou a costelinha do homem. Ele teve que dormir para ele não chorar de dor, né? Ele teve que dormir, coitadinho, para ele poder não chorar. E quando ele amanheceu, já estava tudo prontinho, perfeito. E ali estava, da costelinha dele, que Deus foi lá, tirou e formou essa beldade que é a mulher, gente. Que coisa linda. E os homens dizem? Glória a Deus. E foi formada a mulher ali. Ele está esperando, vai vir coisa boa aí, viu, marido? Pode ficar sossegado. Tá tudo bem, tá tudo sob controle. Porém, quando a mulher foi formada, estavam ali, né? A mulher, infelizmente, também, né? Tem os seus percalços, né? Tem os seus dias maus, né? Ela induziu o marido. Hoje é o que eu vou falar. Você vai deixar eu pregar? Hoje é o dia da revanche. Você vai deixar pregar? Né? E ali a mulher pecou. E por causa da serpente, né, que foi usada pelo diabo ali, foi a própria figura do diabo, induziu o casal a pregar. Não vou falar que foi só a mulher, não, tá? Foi o casal. Induziu eles a pecarem. E a partir daí, infelizmente, houve-se as dores de parto, né? Para um bom homem entender, né? Um bom entendedor homem entender, né? A dor de parto é semelhante a você, homem, quando está gripado. É intensa, é muito intensa, né? Quando o homem está gripado, é como uma mulher tendo as dores de parto, não é verdade? Mas, porém, Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que mesmo com o pecado já inserido, né, na humanidade, porque Deus teve que criar Adão e Eva para que eles são o pai da humanidade, né, para que a humanidade fosse dar continuidade. E mesmo diante do pecado, o Senhor não impediu que o seu propósito fosse cumprido.
Deus não tirou o dom da mulher de gerar. Deus não tirou o dom de gerar. Por isso que a partir de Eva, né, as gerações foram acontecendo. Então, o primeiro papel de uma mãe, ela precisa ser o quê? Uma mulher. Ela é uma mulher. E foi uma mulher que Deus gerou lá no Jardim do Éden. Deus nos forjou para sermos mulheres abençoadas, virtuosas, mulheres segundo o coração de Deus. E por que o pecado foi inserido? Eu vejo que até nisso Deus trabalha, porque nós não somos perfeitas e nunca seremos perfeitas, né? O homem também não é perfeito e nunca será perfeito. Porém, aquilo que Deus dá, Ele não revoga. Ele deu, Ele dá e ponto. E Ele nos deu esse dom de gerar, de nós darmos continuidade, né, às gerações vindouras. E glória a Deus por isso. A letrinha A de alegria. Eu falo que a mulher, ela traz alegria para dentro da casa. Ela é a mulher virtuosa, aquela que traz alegria. Lá em Gênesis nós vemos também que Sara, na sua velhice, ela continuou crendo numa promessa, porque ela recebeu uma promessa do Senhor de que ela seria mãe. E ali ela riu, quando o anjo veio e deu a notícia para ela de que ela seria mãe, ela riu. Mas talvez assim, poxa, eu já sou velha, como eu vou ser mãe, né? Hoje, né, nós faríamos a mesma coisa. Agora eu, depois dos enta, né, a gente falaria a mesma coisa. Nossa, eu vou ser mãe agora, não. Então a Eva riu. Só que depois que Deus colocou o fruto dentro do ventre dela, ela entendeu o que o Senhor disse através daquele anjo, que ele traria alegria para ela. Então Sara riu, mas riu de alegria por ela poder gerar mais um filho. Olha que bênção isso. Quando eu tive meu terceiro filho, que foi o Samuel, algumas irmãs da nossa igreja foram nos visitar. Porque quando eu tive o Samuel, nós não sabíamos que ele ia nascer uma criança síndrome de Down, né? Nós só descobrimos que ele seria um Downzinho quando ele nasceu mesmo, né? E após confirmado através de um exame que se chama cariótipo. E essa foi uma notícia que nos abalou, sim, nos abalou, mas não nos entristeceu, porque ele era um fruto nosso, era um fruto da nossa união, era um fruto, né, que Deus colocou no meu ventre para ser gerado, é um fruto que Deus presenteou a nossa casa, a nossa família. Então nós nos sentimos alegres. Então mesmo diante das notícias más, nós não hesitamos em nos alegrar, porque ele era um fruto que Deus nos deu, né? Um presente de Deus para as nossas vidas. E quando nós estávamos em casa, já algumas mulheres da igreja falaram: posso visitar vocês, né? Posso visitar o bebê? Pode, por 30 dias. Uma hora eu conto esse testemunho também, que é bem lindo. O Samuel ficou na UTI por 29 dias, né? E foi algo que eu pedi para o Senhor. E eu falei: Deus, tantas mães aqui, 3, 4 meses na UTI, eu não gostaria de ficar tanto tempo numa UTI, porque eu tenho 2 meninos que precisam de mim, né? Eles tinham 5 e 6 anos quando Samuel nasceu, e a criança nessa idade, ela precisa muito da mãe e do pai. Então eu falei para o Senhor assim: Deus, se o Senhor puder, por favor, não deixe que meu filho fique mais que 30 dias na UTI, né? E quando deu 29 dias de UTI, ele teve alta. Então, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E depois desses 29 dias de UTI, nós fomos para casa. E por 30 dias ainda ele não podia sair de casa, né? Porque ele nasceu de 35 semanas, era bem prematuro. Então, quando eu comecei a ter visitas, né, receber visitas, essas mulheres foram na nossa casa. E uma das irmãs levou a Bíblia e ela leu uma passagem para mim ali. E ela olhou para mim e ela falou assim: sabe, Alexandra? Na época eu não era pastora, né? Ela falou assim: sabe, Alexandra? Samuel é o seu terceiro filho, mas Deus vai te dar uma multidão de filhos.
E eu vejo assim, ainda que nós, os filhos não vêm do nosso ventre, Deus nos presenteia com filhos espirituais. Não estava no script chorar, tá, gente? Mas Deus nos dá o privilégio de sermos mães de multidões. E isso não é só eu, por ser uma pastora, pelo Senhor ter achado graça em nós. E hoje nós pastorearmos uma igreja, nós já pastoreamos igreja há tantos anos, né? E passou tantas pessoas pelas nossas vidas. E eu vejo que aquela promessa que o Senhor fez lá atrás, há 14 anos atrás, Samuel tem 14 anos atrás, ela vem se cumprindo dia após dia. Não é de um dia para outro. Não, é dia após dia. Então, hoje eu sei que eu não vou mais gerar. O Senhor sabe, né, Deus, que eu não vou mais gerar. Por favor, Jesus, por favor. Mas o Senhor nos dá filhos espirituais para nós cuidarmos. E Deus dá esse privilégio para todos nós cuidarmos, porque eu sozinha não vou ter uma multidão. Eu preciso de vocês, eu preciso das mulheres desse lugar para continuar dando continuação para essa multidão que o Senhor fez essa promessa há 14 anos atrás. E isso é a alegria do Senhor, esse privilégio do Senhor que Ele nos concede, que Ele nos dá graça, Ele nos ensina. Hoje, nós não temos um manual de como sermos mãe. Alguns hospitais ainda te ensinam a você dar um banho num bebê, né? Te ensina a você trocar uma fralda. Mas a prática é muito diferente, não é? A prática é muito diferente. Quando a gente chega na nossa casa, a gente pega aquele serzinho no colo e fala: o que eu vou fazer com ele? Por onde eu começo? Por onde eu começo? E os filhos espirituais não são diferentes. Quando eles chegam para nós, a gente fala a mesma coisa. E agora, Deus? Por onde eu começo? E não existe um manual. Isso é um dom que Deus nos dá. Quando Deus nos entrega um dom, Ele não entrega um manual para nós. Ele somente nos ensina. E Ele nos ensina quando? Quando nós falamos assim: eis-me aqui, Jesus. Usa-me. Estou disponível. E uma mãe, quando ela tem o seu filho, é a mesma coisa, né? Inconscientemente ela já está dizendo para Deus isso. Deus, o Senhor me deu, eu vou cuidar. Seja como for. Aí vem aquela história, né? Vem sogra, vem mãe querendo ensinar a gente, né? E acaba dando aquele transtorno todo dentro de casa, que a gente quer pôr todo mundo para correr bem rápido, né? Fala, não, isso aqui é meu, deixa que eu cuido. Não é assim, gente? Mulheres, se vocês falarem que é mentira minha, é verdade ou não é? Elas querem cuidar, né? Com tanto amor. Eu sei porque eu vou ser vó, né, gente? Em nome de Jesus, eu vou ser avó. Viu, meninos? Não agora, tá? Dá tempo de esperar, tá? Fiquem tranquilinhos aí, dá tempo de esperar. E eu sei que eu vou querer ir lá me meter, né, com a minha nora. Eu sei que eu vou querer ir lá dar pitaco na vida dela. Aí eu vou ter que falar: Senhor Jesus, me ajuda, Deus, a não ir lá atrapalhar a vida do meu filho, Deus, por favor. Né? Eu sei que eu vou passar por tudo isso, né? E aí entra uma personagem bíblica potente. Noemi. Eu li nos seus lábios. Noemi. Meu Deus, gente. Vamos lá abrir em Ruth. No livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 8. Nós falamos, né, dentre as letrinhas que compõem esse nome tão potente e poderoso de mãe, né? Somos mulheres, somos alegres, mas através dessa mulher, Noemi, nós vemos que nós somos exemplo.
nós somos exemplo. Lá no livro de Ruth, versículo 1, Ruth capítulo 1, versículo 8, diz assim: a certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. E no 9 diz assim: que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. E no 10 disse assim: não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. E no 11 diz assim: Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? No 12, não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? E no 13, vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. E no 14 disse: então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se pegou firmemente a Noemi. Nós vamos até aqui por enquanto. Noemi, eu vejo que ela é um exemplo de mulher, né? Hoje, nos dias de hoje, não é fácil nós vermos noras terem bom relacionamento com sogras. Não é tão fácil, né? Mas eu fico tão feliz que a minha sogra, ela fala assim: quando eu me casei com o pastor, né, ela fala assim: eu ganhei mais uma filha. E isso me deixa muito feliz. Hoje nós temos 20 anos de casados. Claro que nós tivemos os percalços de um casamento, ao qual eu queria enforcar a minha sogra, né? É óbvio, é normal, tá, gente? É pecado, mas é normal. Mas é pecado, tá? Ninguém vai enforcar a sogra. Mas, né, nós aprendemos a lidar, assim como as nossas mães. Quantos de nós também temos nossos percalços com as nossas mães? Porque nem sempre nós concordamos, né? Mas isso é o ser humano. Esses somos nós, seres humanos, né? Nem sempre eu vou concordar 100%, seja num casamento, seja com a sogra, seja com a mãe. E muitas vezes nós nos damos melhor. Olha só o que eu vou te dizer. Isso é sério, mas é uma verdade. Às vezes nós nos damos melhor com a nossa sogra do que com a nossa mãe. E eu vou te dizer, sabe por quê? Aí você pergunta assim: por quê, pastora? Fala. Porque nós somos iguais a elas. E nós não conseguimos olhar no espelho e ver a nossa semelhança ali e não querer esmagar. Entende? Nós somos iguais às nossas mães. Por isso que nós temos muitos atritos com ela. Mas é o nosso espelho, somos nós. Aí você fala assim: ah, não, pastor, eu sou bem diferente da minha mãe. Você que pensa. Você que pensa. Ah, minha mãe, ela é assim. Você também é. Só que nós não reconhecemos essa parte ruim. A gente só acha que a gente é boa demais, perfeito demais. E filhos também, viu? Por que que os filhos, né, acabam também tendo... Ou o filho, ele é muito chegado à mãe, ou ele também acaba se estranhando com a mãe. Por quê? Porque é igual. São o mesmo sangue, são a mesma família. E quando nós temos muito relacionamento com uma pessoa, não é porque nós não amamos ela que nós discutimos. Nós amamos demais. E por isso que os nossos relacionamentos acabam sendo muito estreitos e nós acabamos discutindo demais por isso também, né? Fica com teu marido o dia inteiro. Né, marido? Fica com ele o dia inteiro. Fica com a tua esposa o dia inteiro. Dia inteiro. Da hora que você abre o seu olhinho até a hora de você repousar ele. Fica. Vou
deixar vocês pensando enquanto eu bebo água. Só se imagine aí do lado dela o dia inteiro. Agora pense os nossos filhos, pensa se eles ficam com a gente o dia todo. É o dia inteiro a gente querendo controlar eles, né? Eu tenho 80 anos e minha mãe ainda quer me controlar. Ela também ainda, filha, faça assim, faça assado. Meu Deus do céu, esse final de semana foi prova disso. Por quê? Fomos para São Paulo, né? Nos dividimos. Pastor na casa de mamãe, pastora na casa de mamãe. E vai eu não ficar na casa de mamãe. E vai ele não ficar na casa de mamãe. Né? Mas, gente, tem coisa melhor? Ai, tem coisa melhor do que a gente estar junto com a nossa mãe? Do que a gente estar junto com a nossa família? Né? Quando nós decidimos... Eu já estou mudando de assunto, né? Quando nós decidimos, né, abrir mão de tudo, né? De tudo que nós tínhamos na nossa cidade... Eu acho que o que mais doeu foi ficar longe da família. Estar do ladinho, estar junto é ruim, não é? Às vezes a gente reclama, porque briga, porque discute, e porque controla, e porque não sei o quê. Mas fica longe para você ver. Aí você fala, ai, que saudade da minha mãe, me batendo, me dando bronca, ai, que saudade. Vocês vão ver, viu, filhos? Vocês vão ver. Como eu vou fazer falta para vocês quando vocês casarem. Vocês vão ver. Quando a sua mulher fala assim, dá para você me ajudar a lavar a louça? Aí você vai ver que delícia que é. Ai, minha mãe não falava assim comigo. Você pode me levar para a van e vai pagar com o seu cartão. Aí você vai ver que delícia. Quando a mãezinha e o paizinho falavam assim, vamos filha, o papai tem cartão, eu passo aqui, deixa que eu pago hoje. Vocês vão sentir falta. Deixa Deus de usar. Então, quando nós decidimos, né, nos entregar totalmente ao ministério e deixar a nossa família, eu falo que essa parte de deixar a nossa mãe e nosso pai foi o mais difícil para nós, né? Eu e minha mãe, minha mãe e minha irmã, nós éramos 3 inseparáveis, né? E hoje eu estar longe, minha mãe teve que comprar um cachorro, né, para me substituir. E a minha irmã foi morar em outra cidade também. Gente, a gente foi substituída por um cachorro. Mas glória a Deus por isso. E ele se chama Shelby. Thomas Shelby. Minha mãe me chamava de Xanda. Me chama, né, de Xanda. E agora ela tem o Shelby, né, meu parceirinho ali, né, que fui lá, ele nem me reconhece, nem sabe que eu sou irmã dele, tadinho. Me vê tão pouquinho, mas... É tão gostoso a gente sabe que com todos os defeitos dos nossos pais, da nossa mãe, nós sentimos falta, né? Nós sentimos falta de estar perto. Eu acho tão gostoso que a avó do pastor, ela é como uma mãe para mim também, né? Eu morei anos no mesmo quintal que ela, né? Aí quando o profeta vinha e falava assim, vai passar um vento naquele quintal, eu já sabia qual era o vento que ia passar, né? A gente discutindo. Porque a gente está perto, a gente está próximo, né? Então acontecem essas discussões. Mas eu vejo sobre a vida de Ruth e Noemi, Orfa, ela resolveu voltar para a casa da sua mãe. Mas Ruth falou assim, onde tu fores, eu irei contigo. E sabe por quê? Porque Noemi foi um exemplo para ela. Um exemplo de cuidado, um exemplo de mãe, um exemplo de carinho. E é tão gostoso, sabe, eu falar dos nossos pais, né, das nossas mães, da avó. A avó do pastor, ela é como a minha mãe. Eu fico até pensando, eu falo, puxa vida, ela já está tão velhinha, né? Eu sei que nós temos pouco tempo juntas, né, até o Senhor levá-la. Mas eu já fico pensando como que vai ser lá na frente, né? O coração já bate um pouquinho mais forte. Mas, por quê? Porque é amor, a gente sente amor. E a minha sogra, para mim, ela é a minha segunda mãe. Eu já tive o privilégio de honrá-la, assim, na frente de uma igreja bem cheia também, e dizer isso para ela. E eu disse isso num dia que minha mãe também estava no culto.
E não foi vergonha, não foi desmerecer minha mãe, porque minha mãe sabe que eu honro ela todos os dias, né? E eu pude honrar minha sogra também publicamente, porque ela é uma mulher que ela me ensinou e ela me ensinou quem é Jesus. Ela me apresentou Jesus. Ela me ensinou a conviver com os problemas de um casamento. Porque ela é casada há 46 anos. E é difícil ela ter os dias de glória. São mais dias de luta. Mas mesmo assim, ela nunca abandonou Jesus. E é lindo você ver a alegria dela, o amor dela por Jesus, o amor dela pelos filhos. E quando o pastor já falou isso aqui, quando pessoas falaram que os filhos dela poderiam ser imundos, a própria Bíblia em Coríntios fala, né? Se ela viu essa palavra, que se ela se separasse do esposo, os filhos dela poderiam ser imundos, e pessoas declaravam que os filhos deles seriam imundos. As meninas são 3 irmãos, é o pastor e 2 meninas, que as meninas poderiam ser prostitutas, e o pastor poderia ser foi até declarado sobre a vida dele que ele nasceu para ser líder de quadrilha. E a minha sogra sempre falou assim: meu filho nasceu para ser líder de rebanho. Meu filho nasceu para ser líder, para ser um pastor de ovelhas. Quando isso era muito novo, ele era muito novo, né? E ela já declarava isso. E a gente vê tantas mães falando: meu filho é uma peste, meu filho, meu Deus, eu não sei o que fazer com ele. Sai daqui, lixo, porque eu tive que nascer. Ontem eu estava com um priminho meu e a gente levou ele na igreja, e aí ele olhou para minha mãe, ele chama minha mãe de vó, e ele falou assim: vó, obrigada por ter me trazido aqui, porque ele tem uma mãe que falou assim: eu não sei porque eu tive que ter você é uma peste. E gente, é dolorido um menino ouvir tudo isso de uma mãe. E ela é minha prima, e ela fala isso para o filho dela, e ela teve que levar o filho dela para ir morar com o pai, porque ela não suportava mais o menino. Então Deus, Ele nunca vai tirar esse dom nosso de gerar, mas Ele quer ser participante dessa nossa gestação. Ele quer ser participante da nossa criação e desse fruto que nós estamos gerando, seja ele espiritual, seja ele do coração, seja ele do nosso ventre. Deus, Ele quer ser participante. Deus, Ele quer nos ensinar a fazer isso. Como eu sempre falei, nós não temos um manual, mas o Senhor nos ensina. O Senhor nos dá a graça de cuidarmos desse ser tão pequenininho, tão indefeso, né? E nós não sabemos aquilo que nós acarretamos na vida dos nossos filhos, quando nós declaramos palavras de maldição sobre a vida dele. E ontem ele olhou para mim e ele falou assim, como eu sou bem mais velha que ele só tem, eu acredito que ele tem 10 anos, né? Ele só tem 10 aninhos, e aí ele me chama de tia. Aí ele falou assim: tia Xanda, esse pastor que está pregando, ele não ora pelas crianças? Eu falei: ora sim. Eu falei: ora sim. Ele falou assim: mas eu queria tanto que você orasse por mim. Eu falei: eu oro, com certeza eu oro. Aí eu fui lá na cabecinha dele, eu tive a oportunidade de pôr a mão na cabecinha dele e poder anular todas as palavras que a mãe dele lançou sobre a vida dele, sabe? De poder abençoar a vida dele, de poder derramar esse amor de Jesus sobre a vida dele, de poder derramar esse amor de Jesus sobre a vida dele, e ele poder, né? Eu não sei como vai ser o futuro dele, mas eu coloquei ele nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, e foi um privilégio isso para mim também. E sabe, quando nós vemos a história de Ruth e Noemi, ela teve seus 2 filhos e ela perdeu seu esposo, Elimeleque, muito cedo. E logo ela perdeu seus filhos também muito cedo. E ela cuidou das suas noras ali, nesse tempo que ela estava sem os seus filhos. Ela fez esse papel de mãe.
na vida das suas noras. Órfã, né? Mas ela deu esse livre-arbítrio para elas voltarem para a casa de suas mães. E Órfã resolveu voltar para casa da sua mãe, mas Ruth resolveu continuar com ela. E o que me chama tanta atenção, assim, nessa história, né? Eu falo que minha sogra é minha Noemi. Eu falo que ela me ensinou tudo que eu sei, né? Tudo que eu sei de Jesus. Minha sogra é um exemplo de mulher, né? E Noemi, ela ensinou tantas coisas para Ruth. Imagina se ela não era uma ótima sogra, se ela não derramou tantas coisas boas sobre a vida dela e ela quis estar ali. E sabe, às vezes eu fico pensando, nós somos mães, né? E será que nós temos derramado coisas boas sobre a vida dos nossos filhos? Será que a gente tem feito o nosso papel de mãe, de abençoar, de amar, né? De poder abraçar, de poder querer eles perto, né? E sem requerer nada em troca, sabe? Porque a gente só cumpre o nosso papel. Nós não precisamos ficar requerendo nada em troca. Porque eles estão aprendendo a honrar, aprendendo a ser filhos, assim como nós também estamos aprendendo a ser pais e mães. E através da vida de Ruth, né? Segundo a época, né? A lei da época dizia que eles teriam que, quando uma mulher se tornasse viúva, ela teria que se casar com um parente mais próximo do seu marido, né? E elas foram para uma terra dos moabitas que tinham pessoas próximas, né? De parentesco próximo. Mas existia um homem lá que chamou a atenção, porque ele era muito rico. E Ruth, querendo trazer o sustento para sua sogra, né? Ali naquele tempo, porque a sua sogra já era uma mulher de idade e ela estava ali cuidando da sua sogra. Ela ia até uma plantação de milho, colher milho para levar o alimento, para ter dinheiro, para ter o alimento, para trazer para sua sogra o mantimento. E todas as vezes que ela ia lá, ela era observada por um homem chamado Boaz. Eu acredito que todos aqui conhecem essa história, né? Mas ela era observada por esse homem. Ele era um homem mais velho também. E a sua sogra, com toda a sua sabedoria, ela falou assim: vai lá conversar com esse homem. Vai lá mostrar que você existe para esse homem. Só que ele já conhecia ela, porque ele via a determinação dessa mulher de ficar colhendo todos os dias na plantação. Não era uma tarefa fácil, era árduo. E ele admirava ela por isso. E quando Noemi foi lá ter com Boaz, ele falou assim: poxa, estou falando segundo a minha versão, tá, gente? Depois vocês continuam lendo o livro de Ruth, que ele é bem curtinho, né? E vocês vão aprender mais. Mas quando ela foi lá ter com ele falou assim: poxa, tantos homens aqui, você me escolheu. Mas olha só, foi a sogra que deu a instrução, a direção, o caminho para ela ir lá ter com Boaz. E aí, como tinha parentes mais próximos, né, Boaz foi lá e conversou com esse parente mais próximo para que ele pudesse se casar com a Ruth. E esse parente deu essa permissão, então, né, Ruth se casou com Boaz. E eu quero deixar bem claro para vocês que através de uma direção clara, de ser um exemplo, né? Porque mãe não é só aquela que cuida, mãe direciona, mãe dá destino, mãe dá caminhos, né? Mãe ensina. Sogra é a substituição da mãe, ensina. Mães de coração ensinam, né? Tem muitas mães biológicas que não cuidam dos seus filhos como uma mãe de coração cuida dos seus filhos. Muitos. E muitos. E ali, através dessa direção, só para vocês entenderem um pouquinho, Boaz foi o bisavô de Davi. O filho de Boaz foi o pai de Jessé, que era o pai de Davi. E Davi é da descendência de Jesus. Olha o que uma direção fez. Se eu não me engano, acho que a quinta geração veio Jesus, depois de Davi.
Por isso que a gente fala, né, que Jesus é filho de Davi, porque ele é da geração de Davi. Então, Boaz e Ruth foram bisavós de Davi. Olha que tremendo. Quem foi Davi? Ele foi o rei de Israel. Davi tem um papel tão importante como rei, porque ele trouxe Jesus para aquele reinado, ele trouxe Deus para aquele reinado, para um povo incrédulo. Então as nossas atitudes vão refletir não só no hoje dos nossos filhos, elas vão refletir até a nossa quarta, quinta, sexta geração. E o que hoje nós, como mães, representantes de tantas gerações futuras, o que nós estamos plantando? Isso, estou vendo as meninas aqui são novas, que ainda não são mães. Isso é para vocês entenderem também a responsabilidade que nós teremos como mães, que nós teremos como sogra, que nós teremos como mulheres, que nós teremos como homens. Boaz era um homem já de idade quando ele se casou com Ruth, mas ele teve a total responsabilidade de continuar essa geração dessa mulher, de Noemi. Olha só, que coisa mais linda. E hoje é um dia para nós entendermos esse nosso papel. Quando nós nos colocamos debaixo de uma autoridade, de entendermos que nós primeiramente somos filhos formados, forjados, desde o ventre da nossa mãe, que sim, nós vamos passar por pecados, nós vamos passar por diversidades, nós vamos passar por lutas, nós não estamos isentos de nada, mas uma coisa que nós temos, que o Senhor nos deu, nos presenteou, eu quero falar um nomezinho aqui para vocês, se chama amor incondicional. Esse é um amor bíblico. Esse é um amor de pais para filhos. Esse é um amor que Deus, só Deus pode colocar em nós, para nós podermos tratar os nossos filhos bem, para nós podermos tratar as pessoas bem, para nós podermos tratar as nossas próximas gerações bem e abençoá-las e não maldizer sobre a vida delas. E eu sei, né, que o Espírito Santo está falando comigo aqui, que tem pessoas que receberam palavras de maldição, ainda pequenos, né? Eu sei que tem pessoas aqui que são... Gente, não é porque eu sei da vida de vocês não, tá? Misericórdia. Mas o Espírito Santo, ele fala. E ele está falando. Tem pessoas que são chateadas com suas mães por alguma coisinha que falou. E eu posso dizer, meus filhos não estão livres disso. Porque eu também erro. Nós somos pessoas, seres humanos errantes. E às vezes eles podem não falar, mas nós podemos lançar palavras que machucam, que magoam o coração deles. E essa é uma noite que o Senhor quer, né, declarar essa maternidade sobre as nossas vidas. Declarar esse amor incondicional. Que ainda que os nossos pais errem conosco, o Senhor, Ele nunca erra. Ele é perfeito. Ele tem um amor, tal amor que nós não conseguimos nem mensurar aqui, esse amor que o Senhor tem. E Ele quer derramar sobre as nossas vidas hoje. Ele quer derramar sobre as nossas vidas hoje. Então eu queria que você se colocasse de pé. Hoje vai acontecer muitas coisas aqui ainda. As crianças vão vir aqui. Mas eu queria que nós pudéssemos sentir esse amor incondicional do Pai. Ele tem sim um amor maior. Nós não combinamos isso, né? Mas a gente pode cantar o Me Ama. Esse amor incondicional do Pai sobre as nossas vidas. Esse amor que Ele quer derramar sobre nós. E essa é uma noite que, se você tem algo com a sua mãe e ela está aqui, eu gostaria que você saísse do seu lugar para abraçar ela, sentir esse amor tão gostoso, sentir esse abraço. Se ela não está mais aqui, se ela não está mais no nosso meio, eu queria que você lembrasse que o amor de Deus, ele continua ativo sobre sua vida. O amor que a sua mãe derramou por tantos anos na sua vida, o Senhor, Ele dá continuidade hoje.
A palavra do Senhor nos diz que pode uma mãe ou um pai nos abandonar, todavia o nosso Senhor Deus jamais nos abandonará. Jamais nos abandonará. Jamais nos abandonará. Então eu gostaria que você abraçasse sua mãe e sentisse esse amor de Jesus sobre a vida dela, né? E sentisse esse amor tão perfeito, tão lindo que o Senhor nos deu.